Hello, how are you today? E aí, tudo bem com vocês, né? Falando de estudo doutorado do sétimo ano do ensino fundamental, volume 2, 2021. Do you speak English? Do you speak English? English Week 2. Estamos na semana 2, então. O PET 2, componente curricular, língua inglesa, ano de escolaridade, sétimo ano, nome da escola, escola estadual, professor Francisco Dias, pages 118 and 119. Né? 118 and 119. Antes de começar com as atividades do PET, eu quero fazer uma pesquisa com vocês aqui no Wikipedia aqui, ó, sobre alguns termos. Ó, esse termo aqui, ó, cartoon. Cartoon. Vocês já ouviram falar nessa palavra? Né? Tem aquele canal, né, o Cartoon Network, que passa vários desenhos animados. Né? O cartoon, então, é um tipo de desenho. Ele é realístico, né? Às vezes ele não é realístico, né? Ou realístico, né? É semi-realístico, né? Esse aqui é um exemplo de cartoon, por exemplo, né? Cartoon é uma coisa que começou muito antigamente, né? São desenhos e temos um exemplo aqui de um cavalo correndo, um cavalo animado, né? Um animated cartoon, né? Então, cartoon a gente conhece como desenho animado, geralmente, mas não precisa ser necessariamente animado, pode ser somente o tipo de desenho mesmo, né? Outra palavrinha-chave que vai ser importante é comics, né? Um exemplo de comic aqui. É bem antigo esse exemplo. A história do Capitão Nemo. Mas então o comic é um tipo de história, né? Que ela é contada em quadrinhos, né? Os desenhos e as falas no formato de balão servem para contar a história, né? A gente conhece como história em quadrinhos, né? Em português, mas a palavrinha comic em inglês que se refere a isso. A gente conhece como comic, às vezes só histórias de super-heróis, né? Superhero stories, mas não precisa ser só de superhero, não. Pode ser, tem vários comics diferentes, né? Inclusive do Monica's Gang, né? A Turma da Mônica, que a gente falou da semana passada, a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles hoje. Comics, no Wikipedia. Outra coisa importante é o speech balloon. Né? Speech balloon. Balloon parece com português, né? Balão. Balão de quê? Speech. Speech, então, é fala. Né? Alguns exemplos. Speech balloons, also speech bubbles, pode ser bolha também de fala, né? Dialogue balloons or word balloons, né? Vários nomes de falar a mesma coisa. Eles são um tipo de convenção gráfica, né? Para demonstrar a fala de um personagem ou então o pensamento, né? Esse aqui, por exemplo, demonstra o quê? Ele é um speech balloon, né? Fala uma fala. Esse aqui é o quê? Um whisper balloon. É quando o personagem está falando baixinho, né? Geralmente usa esse pontilhado aqui. A gente tem o thought balloon, né? Que é esse com as bolinhas assim. Às vezes ele é tipo uma nuvenzinha também, né? Pode ser tipo uma nuvem, né? Que está indicando o pensamento, né? Thought balloon, indicando o pensamento de um personagem. E a gente tem o scream balloon, né? Que é quando o personagem está gritando, falando alguma coisa alta. Ou então pode ser também indicativo de um barulho assim do que está acontecendo, né? Ou, né? Acabando, né? É uma explosão, uma coisa assim. Às vezes eles colocam o mesmo quadrinho, o mesmo balão, o mesmo balãozinho de grito, né? De scream. E aí, se a gente for olhar a história, né? Muito antigamente era indicado assim, né? Eles usavam bandeiras, né? Ou faixas, né? Mostrando a fala dos personagens, né? Que é uma coisa bem antiga, né? E a gente conhece vários exemplos um dia. Então pesquisem no Wikipedia, né, essas três coisas.
podem pesquisar em português também, né? Cartoon, Comics e Speech Balloon, balão de fala. No PET aí nós temos a semana 2, né, oralidade, compreensão oral, porque o quadrinho ele é tipo um texto oral, né, um texto falado, né, de uma coisa que uma pessoa falou. Representa a fala de pessoas, né? Então a gente tem esse tema, leitura de quadrinhos em inglês. Caro estudante, nessa semana vamos ler e interpretar quadrinhos em inglês. Vamos aprender novas expressões em língua inglesa e inferir significados pelo contexto. Né? O que é o contexto? Aquilo que está em volta do texto, né? Que faz a gente compreender o que está sendo dito. Né? Tem as imagens que ajudam a gente a entender, né? O tipo de situação em que os personagens estão. Let's start! Start, vocês lembram o que é? Né? Dos videogames. Let's start, vamos começar. Vamos lá. Atividades. Leia o quadrinho abaixo. A gente tem a Monica's Gang. E a gente tem quem que é ela? Mônica, Maggie, Franjinha. Yam, né? Franklin, né? É o Franklin, o Franjinha. A Mônica tá caminhando com a Maggie e ela. What was that, Maggie? Franklin had lasagna for dinner last night. Lasanha for dinner last night. Ontem à noite ele teve o quê? Comeu o quê? Lasanha. E a mãe pergunta, he did? How do you know that? Well, it's a gift I have, knowing what people had to eat. É um dom que eu tenho. O que é o dom dela? Saber o que as pessoas comeram, né? Tá falando do que o Franklin had lasagna last night. Wanna see? Quer ver? Watch. E ela aponta pro outro e fala assim, steak and onions. Steak and onions. O que? Bife e cebola. Bife acebolado. Tá demonstrando o gift que ela tem, o poder que ela tem, o dom que ela tem. Então, no quadrinho acima, a Meg diz ter um dom especial, né? Estão vendo aí? Para adivinhar o que as pessoas comeram na noite anterior. O que ela a fala que revela, que nos conta sobre esse dom é: Wanna see? Would you like to see? Steak and onions. Watch. It's a gift I have. Então, em qual fala que ela conta que ela tem um dom? Né, que ela fala assim, a palavra dom, né, procurem a palavra dom. Em qual dessas falas que ela fala, que ela revela que tem um dom? Wanna see? Steak and onions? Watch? Or it's a gift I have? Ok? Qual dessas aí? Número 2, 2. Observe a continuação da história em quadrinhos, né? E ela vai apontando para cada um dos personagens. Ó, pizza, macaroni, spaghetti, meatballs, bolinhas de carne, né? Whoa, Maggie, you're a phenomenon. That's cool. Você é um fenômeno, né? Que legal. E aí a Mônica pergunta, né? Now me. E agora eu, né? Guess what I ate. Adivinha o que eu comi. E aí a Meg fala, I can't tell. I didn't eat at your house last night. Eu não consigo dizer. Eu não comi na sua casa ontem à noite. Entenderam aí? Eu não posso dizer. Eu não comi na sua casa ontem à noite. I can't tell. I didn't eat at your house last night. Mônica se encanta com o dom, né? Agora o dom é entre aspas especial de Meg e lhe pede para adivinhar o que ela comeu. Explique como a própria Meg revela o seu dom. Então, qual que é esse dom, na verdade? O que ela fez? Né? Vocês vão ter que explicar aqui o que é o dom dela, na verdade, né? O que aconteceu aí. Vocês entenderam no final, né? O que se passou, né? Ela estava explicando, contando aí, e a Mônica pergunta, guess what I ate? Adivinha o que eu comi? I can't tell, não consigo dizer. I didn't eat at your house last night. Não comi na sua casa ontem à noite. Mas explica aí, o que é o dom dela? 3,
Observe alguns dos tipos de balões usados em histórias em quadrinhos e nas tirinhas. Você sabe identificá-los? Escreva dentro, não, então vocês vão colocar dentro de cada um desses balões aqui a palavra que resume o seu uso. Speech, a fala. Thought, pensamento. Shout balloon, grito, né? Ou então scream, que a gente viu lá, né? Depois, ilustre uma situação em que são usados estes e outros balões. Utilize o espaço abaixo. Então, se vocês vão ilustrar uma pequena situação, né? Uma pequena história em que vocês vão utilizar esses balões aqui. Né? Uma coisa bem curtinha e colocando algumas palavrinhas em inglês nesses balões, ok? Nessa pequena história, nessa pequena situação. Pode ser uma interação, né? Duas pessoas se cumprimentando. Pode ser várias coisas. Pode ser a continuação dessa história, né? Alguma coisa que você quiser comentar em relação a essa história, ok? See you next week. Bye bye.